Está no ar, o tema é direito. Hoje nós vamos conversar sobre a reforma do Código de Processo Civil. E para isso, nada melhor do que trazer alguém que está intimamente ligado a esta área. O professor Cristiano Becker Isaia. O professor Cristiano é o coordenador do curso de Direito da Unifra, também é doutor em Direito Público, com ênfase em processo civil pela Unicinos. Já tem, apesar da pouca idade, 2 livros lançados com sucesso sobre esta matéria. E nós estamos vivendo hoje, dentre as tantas discussões legais que são travadas, a reforma do novo, a apresentação de uma nova proposta de Código de Processo Civil. Aliás, nós estamos passando por uma reformulação meio geral da legislação. Nós tivemos, em 2002, o Código Civil novo, agora nós já estamos com o anteprojeto de Código Penal novo, há também já anteprojeto de Código de Processo Penal novo e há este projeto de Código de Processo Civil. Professor Cristiano, seja bem-vindo. Vamos começar a discutir esta questão do Código de Processo Civil. O nosso Código de Processo Civil, ele tem o quê? 36 anos, 35 anos, por aí? Ele é de 1973. Qual é o motivo, a razão pela qual se fala nesta reforma do Código de Processo? Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite para participar do programa, saudar os ouvintes. Tem várias posições a respeito da necessidade de um novo Código de Processo Civil. Hoje, o Código ele já passou pelo Senado Federal, ele atualmente se encontra na Câmara dos Deputados, capitaneado pelo deputado Sérgio Barreiras, e nós ainda estamos num momento de discussão do Código. Então, o anteprojeto era capitaneado pelo Fux, que hoje é ministro supremo, né? Exatamente. E agora na Câmara pelo deputado Sérgio Barreiras Carneiro, um deputado da Bahia, e deputado baiano. Então, nós ainda estamos em meio a discussões, né, do novo Código de Processo Civil, por isso nós ainda não há nada definido, nós estamos trabalhando com tendências até agora, e o que dá para se perceber é que a necessidade, vamos colocar entre aspas, de nascimento de um novo instrumento, veio muito em razão do número de processos existentes hoje no judiciário brasileiro. Então, obviamente relacionados ao tema cível, né? Processos cíveis, isso é importante destacar. E, então, esse abarrotamento de processos é um fenômeno hoje. E esta é uma tendência mundial ou é questão do Brasil? Olha, existem muitos países que sofrem do mesmo mal, vamos dizer assim. E é interessante falar um pouquinho sobre isso, por quê? Porque o nosso sistema brasileiro processual hoje, ele é fruto de uma tradição processual. E tem vários países que são vinculados a essa mesma tradição, que é a tradição romano-canônica de direito, e obviamente que o processo tem as suas matrizes, e essas matrizes acabam contaminando sistemas de diferentes países. Então, o nosso sistema processual hoje é basicamente semelhante aos países da América do Sul, aos países da Europa ocidental, e esse fenômeno do abarrotamento de processos, do número de processos, também é presente em outros países. Eu acho que a grande questão aí a se trabalhar é se esse sistema que está para sair, e a previsão é que isso aconteça em agosto do ano que vem, agosto, setembro, é que se essa reforma seria uma reforma estrutural, uma reforma macro, ou se o novo código seria um código novo, entre aspas, com a roupagem de um código velho. Acho que é importante que o telespectador ele compreenda essa questão, porque isso é decisivo. Eu já há muitos anos trabalho com direito processual civil, tive a oportunidade de fazer meu doutoramento nisso, e lá foi possível perceber que nós temos 2 problemas, eu chamaria de problemas, 2 elementos centrais do sistema de 73. Um é a aposta do sistema em si mesmo, de processo, num procedimento, que é um procedimento clássico, é um procedimento que tem quase 2000 anos, que é o procedimento ordinário. Um procedimento que existe para tutela dos mais variados direitos. Então, hoje, meio ambiente, direitos do consumidor, a uma ação de cobrança qualquer, recebem a tutela deste procedimento.
Que é um procedimento longo, que é um procedimento procedimento longo, cheio exatamente, de... ordinário, né? Todo procedimento ordinário ele é plenário. Ele é sequencial, ele tem um caminho, um iter, né? Uma subdivisão em fases, e ele é plenário porque ele admite a possibilidade de arguição de qualquer matéria. Nós temos outros procedimentos no sistema que são limitadores de matéria. Nós temos, dentro do mesmo Código de Processo Civil, procedimentos especiais que tutelam, por exemplo, a posse, que tutelam o crédito e tutelam de forma diferente. Para as pessoas que não são do direito entender isso, esses procedimentos eles tutelam esses direitos de uma forma mais encurtada. Ou seja, o processo que o sujeito entra em juízo para buscar o seu direito nessas questões, ele tende a ser mais compacto, mais rápido, mais focado. É isso? Para alguns direitos, sim. Sim, para esses direitos. Como, por exemplo, os direitos relacionados às questões possessórias. Exatamente, é isso. A questões de crédito. Vejam, isso recebe um livro próprio, por um movimento histórico que ocorreu no determinado momento da evolução do direito processual civil, que, já adianto, foi um movimento nitidamente para satisfazer o interesse do burguês. Patrimonial. Exatamente. Por que isso? Porque, claro, nós estamos no século XXI hoje, e eu não posso continuar trabalhando com questões novas, com novos direitos, como é o caso do meio ambiente, como é o caso do direito do consumidor, como é o caso da sofisticação dos direitos do trabalhador, com este mesmo procedimento moroso, então, que tem 2000 anos de história. Esse seria, então, o primeiro elemento do Código atual, vigente, que é o de 73. E o segundo, ainda que, né, essa não seja uma característica consensual, vamos dizer assim, por parte da doutrina processual, é a excessiva concentração na agilidade deste procedimento nas mãos do magistrado. Então, desde no que tange a questão de produção de provas de ofício, ao sujeito responsável por dar agilidade ao procedimento, o que dentro daquilo, né, que a própria Constituição denomina como um Estado democrático de direito, seria algo, no mínimo, questionável, vamos colocar assim. Então, esses são os dois elementos centrais que sedimentam o Código atual, que é o Código de 73. Um procedimento longo, fase a fase, e a concentração na agilidade desse procedimento na figura do magistrado. E aí que vem, para responder a questão que eu lancei no início, né? Se a reforma agora, se o anteprojeto é uma reforma macro e romperia com isso, ou ela acaba sendo uma reforma superficial e manteria essa questão. E na tendência que está hoje, qual é a resposta que você daria? Olha, eu diria que o código que está para sair em agosto, setembro de 2013, que é a previsão, é a data, é uma reforma... É o remendão. Superficial, porque vai continuar trabalhando com todos esses direitos novos, meio ambiente, consumidor, biodireito, etc., com o mesmo procedimento, porque o procedimento ordinário se mantém ali, se sedimenta. Vejam, o primeiro momento de sedimentação deste procedimento foi com a modernidade, foi século XIX. O segundo é agora, no século XXI, com o novo Código de Processo Civil. E me diz uma coisa, com a tendência de implantação do processo eletrônico, o que nós estamos vendo hoje? Alguns tribunais estão legislando a respeito de processo civil. Por quê? Entrado o processo eletrônico, se cria normas que não estão especificamente previstas na legislação do processo. E aí eles criam essas normas e passam essas normas a vigir. O novo código vai contemplar o processo eletrônico? O que é importante se destacar é que na tentativa de diminuir o número de processos, o novo código, ele não é de todo ruim também. Não faremos terra arrasada. É evidente que ele tem avanços. É evidente. Depois a gente pode até trabalhar com alguns dos principais avanços. Mas eu já adiantaria que ele tem uma preocupação inicial, isso aparece nos primeiros 10, 15 artigos, de se sustentar a partir de princípios constitucionais. Certo. E isso já é um avanço. Agora, no que tange ao processo eletrônico, que foi a pergunta que você me fez, ele ainda é muito amador. Porque é importante que se diga uma coisa, o processo eletrônico, né, ele é simplesmente uma mudança de ambiente. Sim. É evidente que nós vamos ter um processo um pouquinho, eu diria, ou minimamente mais rápido em razão do processo eletrônico? Sim. Agora, sustentar que nós temos uma grande transformação a partir do processo eletrônico, isso não é verdade. Por quê? Porque nós vamos continuar alimentando aqueles dois elementos que são clássicos,
que se sedimentaram, então, lá no Código de 73, que são os elementos que nós trabalhamos já, né, na primeira parte aí da fala, que é o rito ordinário e a concentração dos poderes nas mãos do magistrado. Então, esses elementos não mudam no processo eletrônico. O que muda é a questão, talvez, aí um pouquinho no que tange a aspectos burocráticos. É, a burocracia do papel, né? É. Porque hoje o papel entra, até o papel chegar lá, ele passa por 5, 6 mãos, né? E cada mão dessa atrasa um pouquinho e a coisa não anda. Agora, as mazelas principais do processo não mudam com o processo eletrônico. Isso é uma grande ficção. Se acreditar que isso vai acontecer. Pode ser alguma, assim. Questões temporais, as mais cancerígenas, vamos denominar assim, do sistema, elas se mantêm. Que é a centralização do magistrado. Não seria somente isso. Também a gente, quando faz a crítica, é uma crítica ao sistema. Sim, eu compreendo. O magistrado não tem culpa, ele tem 15 mil processos na vara onde ele trabalha. Então, ele é refém de um sistema... É um funil. Que é clássico, que vem se arrastando há um bom tempo e que agora tinha a oportunidade de romper, mas que preferiu, né, ainda pegado uma perspectiva liberal de processo, a se manter, eu diria, no século XVIII, XIX. Nosso processo hoje é isso. Então, existia a possibilidade de a gente fazer um código novo de processo civil. Um código mais efetivo. Mas me parece que essa ideia não vem de todo contemplada pelo anteprojeto, que tramita, como disse, na Câmara dos Deputados, e tem previsão para nascer no ano que vem. Professor Cristiano, antes de nós continuarmos nessa senda, eu pergunto ao professor, o aluno do direito hoje, ele está estudando este código que está em vigor. Meados do ano que vem, diante dessa perspectiva, entra um novo código. Qual a dificuldade que o aluno terá para fazer a junção desse código, dessa parte que ele está estudando, que ele vai estudar, por exemplo, o processo civil 1 de um código e o processo civil 2 ou 3 de outro código. Vai haver um certo encaixe nessa evolução? Eu costumo brincar com os meus alunos, e já escutei isso de outros professores também, porque nós que lecionamos processo civil há um tempo considerável, nós sabemos basicamente de cor a maioria dos artigos do Código atual. Então, o trabalho que nós vamos ter... Eu ainda sei de cor alguns do Código Civil que já deixou de vigorar em 2002, né? E não sei do novo. O trabalho que nós vamos ter agora é de decorar os artigos, e decorar entre aspas, né? Quem conhece o nosso trabalho sabe que não se decora nada. Mas é memorizar, saber onde é que está, não? Saber onde é que ele se localiza dentro do novo código, porque a mudança, forçando um pouquinho a crítica, né, que é necessária, mas a mudança está na troca do número do artigo. Porque, como eu disse antes, é um código novo, entre aspas, que nasce com uma roupagem antiga e que não enfrenta as questões principais que deveriam ser enfrentadas na minha concepção. Vamos ficar nesse intervalo com essa questão para nós voltarmos depois do intervalo com a questão filosófica do código. Né? Com a questão filosófica do código. Não a parte meramente objetiva, mas a questão de fundo deste código que está em vigor e do código que virá aí. Fique conosco e voltamos em seguida com o tema direito. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Sonho
esperança, realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Voltamos com o tema Direito. Hoje nós conversamos com o professor Cristiano Becker Isaia, coordenador do curso de Direito aqui da Unifra, doutor em Direito Público, com ênfase em Processo Civil pela Unicinos, e que nos brinda aqui com uma discussão sobre o novo Código de Processo Civil que está em gestação no Congresso Nacional. Então, retomando aquilo que nós estávamos conversando no primeiro bloco, o paradigma, por assim dizer, do novo Código, ele não se altera muito em relação ao anterior, embora ele tenha avanços. E eu gostaria, então, que você fizesse uma avaliação, né, desse paradigma que se mantém igual e dos avanços que se verificam. Bom, o código atual, o código vigente, o Código 73, é possível dizer que ele está inserido no paradigma liberal de direito. Por que isso? Porque ele é um código nitidamente protetivo da figura do indivíduo. Isso significa que ele tem uma dificuldade considerável para trabalhar com tutelas coletivas. As ações coletivas, as ações que têm a ver com direitos difusos, com direitos transindividuais, são ações que encontram um obstáculo paradigmático dentro do atual sistema. Quem trabalha praticamente com isso sabe a dificuldade de se ajuizar uma ação coletiva e do impacto só para o nosso positivo ou negativo telespectador que não tem. é ligado ao direito, um exemplo de ação coletiva que poderia, inclusive, evitar a proliferação de diversas ações individuais. Uma ação voltada, por exemplo, a algum direito do consumidor, em algum produto que contém... Que é o exemplo da poupança, que tem uma proposta aí que abarca todas as demais. Exatamente. Então, assim, o nosso sistema atual, ele tem uma dificuldade de trabalhar com esses direitos, que são direitos que pertencem a todos, que não pertencem a um indivíduo isoladamente, e isso se mantém com o novo código, entre aspas, novo. Nós ainda trabalhamos, nós ainda estamos diante de um sistema dificultador neste procedimento. Então, isso é uma demonstração de que nós não demos aquele passo necessário à construção de um código realmente rompante, de um código que superasse um paradigma, que foi a expressão que você usou, já retrógrado na minha concepção de processo. Agora, temos avanços. Isso é inegável. É claro que poderia ser muito melhor, como disse, mas também não faremos terra arrasada. E o Código de Processo Civil novo, é possível dizer assim que ele tem uma preocupação inicial já na conciliação da sua estrutura com a Constituição. Isso é absolutamente saudável, porque isso acaba guiando decisões. Sim, porque o anterior é anterior também à Constituição e tem coisas que se chocam. Mas não é só isso. Assim, nós teremos, por exemplo, uma nova estrutura de tutelas de urgência, que agora o sistema chama isso de tutelas de urgência e tutelas de evidência. Nós teremos, isso é uma linguagem um tanto quanto técnica, mas nós teremos a estabilização desses procedimentos, ou seja, eles saem do interior de um procedimento maior, que seria aquele procedimento ordinário, e ocupam um lugar em separado. Se perde uma relação de dependência com as questões de urgência. Isso é importante, porque o processo também ele traz ranços para se trabalhar com essas questões de tutela de urgência. E questões assim mais visíveis, técnicas, por exemplo, nós temos praticamente o desaparecimento do efeito suspensivo no sistema recursal. Isso é um avanço. Isso vai terminar inibindo muitos recursos. Nós temos o fim de alguns recursos. E vejam, assim, o fim desses recursos eles estão diretamente atrelados com a supervalorização da figura do magistrado nesse procedimento. Só uma curiosidade, o agravo do instrumento inicialmente no anteprojeto estava sendo extinto, ele ficou mantido? O que se mantém, o que se extingue é o agravo retido. O retido.
O de instrumento se mantém. O agravo retido é aquele também recurso... Não tinha sentido, também não tinha sentido. É um recurso interposto contra decisões tomadas no curso do procedimento. E agora essas decisões tendem a se tornarem irrecorríveis. E veja, claro, que leitura se faz disso? Se dá mais poder para o juiz da primeira instância, porque o que ele diz no curso do processo passa a ser irrecorrível. Então, por trás da reforma, isso é algo que me chama a atenção. Existe uma ideologia, existe uma filosofia, as coisas não vêm do nada. Existe um planejamento. E esse planejamento no novo Código de Processo Civil, ele está diretamente vinculado à diminuição do número de processos. Então, para isso, o sistema novo, entre aspas, ele recorre a uma série de ferramentas buscando, então, diretamente diminuir o número de processos nos foros, nos cartórios, Brasil afora. Mas uma pergunta que é importante. A pergunta de alguém que é ligado mais à área penal. No processo penal, o processo penal ele é um instrumento muito mais de defesa do cidadão, do indivíduo, do que um processo destinado ao Estado. O processo civil, com esta concentração de poderes na mão do juiz, como é que fica o exercício da cidadania? Quer dizer, nós não criamos um juiz que pode, eventualmente, por esta concentração exagerada de poderes, se transformar, não vou usar o termo arbitrário, mas se transformar num juiz de decisões praticamente irrecorríveis. Olha, Sérgio, o que é muito perigoso, porque qualquer ser humano pode errar. O duplo grau existe exatamente nesse sentido, né? Na história da jurisdição, principalmente ali pós o advento da modernidade, eu já tive a oportunidade de escrever isso nas minhas obras ou em alguns outros artigos. Nós tivemos vários modelos de juiz. Nós tivemos um primeiro modelo, que é denominado modelo de juiz jupiteriano, que é o juiz liberal. É aquele juiz que se limitou a reproduzir a lei. O Supremo aí era o legislador. O juiz, claro, devido a uma série de movimentos históricos, filosóficos, etc., ficava limitado à reprodução daquilo que dizia a lei. Isso é um fenômeno que ocorreu nos países de tradição liberal, num determinado momento da evolução do próprio Estado moderno. Depois, com o surgimento das constituições, principalmente ali a partir do segundo pós-guerra, das constituições modernas, nós tivemos a mudança do perfil do juiz. Nós passamos a ter um juiz mais social, um juiz que a gente, metaforicamente, diz que criou aso, um juiz que voou. Só que alguns sustentam que voou longe demais. Então, isso fica diretamente associado a uma mudança processual. Porque se no Estado liberal nós tínhamos um processo eminentemente escrito, nós entramos no processo social com um processo mais oralizado. E a concentração dessa oralidade ficava nas mãos do juiz. O fato é que hoje nós estamos numa outra situação estatal. A nossa Constituição diz que nós vivemos sobre a égide de um Estado democrático de direito. E aí a pergunta que fica, qual é o modelo de juiz e o modelo de processo que nós temos? Olha, eu diria que a gente está numa espécie de trincheira entre uma perspectiva liberal e uma perspectiva social. Essa reforma, esse novo Código de Processo Civil, ele traria um outro estado da arte para o direito processual civil se ele fosse construído sobre os pilares de um processo democrático. Essa é a palavra que tem que aparecer num sistema que rompe com o sistema anterior. Uhum. Só que a palavra democrático, para você ter uma ideia, praticamente não aparece no novo código. Ela aparece em um artigo, eu já tive o trabalho de fazer isso, de verificar em todo o anteprojeto quantas vezes aparecia a palavra democracia, democrático no novo sistema. E ela praticamente não aparece. O que seria um processo democrático? Seria um processo que, para determinadas áreas, na discussão de determinados direitos, fosse interessante que setores da sociedade que têm relação com aquela causa se manifestassem. Nós não temos hoje isso. Nós temos hoje, na desenvoltura de um processo, a relação tripartite, a relação autor, juiz e réu. Nós não temos a participação da sociedade, nós não temos a voz do povo. E aquele resultado ali pode influir decisivamente na sociedade. Pode e influencia. Eu posso dar o exemplo aqui de uma ação ambiental. Ou uma ação, por exemplo, que se discute se um lixão pode ser instaurado em tal localidade. Correto. Quem é que discute isso hoje? E isso fica distrito. Fica uma discussão entre o município, no caso, né,
e o dono do terreno ou alguém, mas a sociedade não é ouvida nesse contexto. Em muito o Ministério Público participa. Agora, faltam setores Correto. outros da sociedade que deveriam se manifestar, que deveriam ser ouvidos. Por exemplo, os lindeiros daquela área. Mas eu estou enganado ou o projeto, ele prevê o amicus curiae? Prevê. O problema é que o amicus curiae, que é um instituto que vem significa amigo da corte, que é um auxiliar, isso hoje, atualmente, só existe no procedimento da ADIM. Só existe a nível de STF. Isso. Não existe em outro lugar no sistema. Então, é a possibilidade que aquele tribunal tem de ouvir pessoas outras que não são as partes daquele procedimento, e que essa mas outra que podem pessoa contribuir. pode, inclusive, se apresentar para participar do processo como litisconsorte ou não? Pode, mas olha só. O amicus curiae, no novo código, está inserido num capítulo denominado intervenção de terceiros. Então, o amicus curiae, o amigo da corte, ele não é visualizado pelo sistema novo como alguém que não tem relação direta com aquela causa ele é um e terceiro. pode contribuir. Ele é considerado como terceiro. E um terceiro hoje, É o interessado. ele só entra quando ele tem interesse direto na causa. E eu não posso sustentar aqui numa ação transindividual se posso falar da mesma coisa. Então, ou difusa. Então, esse é o problema. Ele está criando um sistema, mas ao mesmo tempo está dificultando a aplicação desse sistema. E além disso, a construção de um processo democrático, ele não pode ficar nas mãos do magistrado. Pois é. A regra não pode prever assim, o juiz poderá se valer. A regra tem que prever, o juiz deverá se valer desta ferramenta. Então, porque assim, aí nós temos a possibilidade de construir uma decisão compartilhada, participativa, democrática, fato que infelizmente parece estar longe, né, de uma perspectiva atual aí de sistema processual civil. Bom, este assunto dá pano para muita manga. Tanto é que hoje nós temos uma série de palestras, livros sendo editados, cursos sendo dados sobre esta nova reforma do Código de Processo, porque vai mudar completamente a vida de quem trabalha no foro em geral. Mas, professor Cristiano Becker Isaia, para encerrar, 2 minutos para fazer o fecho da sua opinião geral sobre o assunto. Olha, eu acredito que é possível, num futuro próximo, né, ainda que esteja nascendo aí um código novo, a gente pensar na construção de um outro processo, de uma outra jurisdição processual. Isso depende de uma série de elementos, mas passa, como eu te disse, por uma questão eminentemente fundamental, desculpem o pleonasmo, que é a democratização do processo e da jurisdição. Enquanto a gente continuar trabalhando com um processo moroso, eminentemente escrito, que se vale, né, no seu funcionamento, principalmente de súmulas e enunciados para chegar a um determinado resultado, a uma suposta verdade, nós vamos estar distante daquilo que eu acredito ser um processo exigido para o século XXI, um processo pós-moderno, um processo futuro. Pois bem, estamos encerrando mais um Tema é o Direito. Agradecemos ao professor Cristiano pela presença, agradecemos a você pela audiência. Se você pegou o programa pela metade e quiser assistir-o novamente, logo mais às 0h30 tem a reprise. E também o programa fica disponível através do site da Unifra. Basta acessar TV Unifra, o Tema é Direito, e o programa estará inteiramente ao seu dispor no horário que você quiser. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana.